Esse foi, sem dúvida, o filme que eu mais chorei nessa listinha dos filmes que concorrem ao Oscar. Litros, galões de lágrimas, muitas lágrimas. Eu acho que ele é bem emocionante. Não é o melhor filme. Eu tenho vários problemas com ele, aliás. Tem alguns problemas. A mãe não é coadjuvante nessa história, de jeito nenhum. Tem a atriz que é canhota e joga com a mão direita. Tem a Beyoncé, né, que fez uma música maravilhosa, concorre ao Oscar. São tantas as curiosidades, mas tantas que uma emenda na outra e são muito mais que 10. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Cleide Clock, sou jornalista, moro aqui em Hollywood e é daqui que eu sempre dou meus pitacos sobre os filmes. Agora nessa série estou falando sobre as curiosidades dos filmes indicados ao Oscar na categoria principal. E hoje vamos falar de King Richard, Criando Campeãs, que sem dúvida foi o filme que eu mais chorei nessa listinha dos 10 filmes indicados na categoria principal. Ele tem essa receita de bolo, né, que Hollywood adora, que é a superação do esporte com biografia, que emociona muito a gente. Então, sempre dá certo na hora do choro. Tem alguns problemas com o roteiro, que principalmente são relacionados à mãe, que eu acho que ela não é coadjuvante nessa história. Ela é personagem fundamental. Inclusive, a atriz Anjali Ellis está sendo indicada na categoria coadjuvante, mas eu acho que essa parte do roteiro são outros 500 que a gente pode ir a fundo, porque eles resolveram fazer essa história em cima da biografia do Richard, né? Então é uma visão muito dele, de como ele transformou a Serena e a Venus, as duas campeãs de tênis nas estrelas que elas são hoje. Então, esses vídeos que eu tô fazendo são as curiosidades pra gente entender um pouco do todo do filme, né? Algumas informações de bastidores, outras revelações deles que eles falaram, né? Um pouco de contextualização pra gente conseguir ver o filme como um todo. Vamos lá? King Richard, Criando Campeãs. E eu quero começar falando do diretor, que é o Reinaldo Marcus Green. Ray, eles chamam eles aqui, a gente chamaria de Reinaldo mesmo em português. Não era um diretor muito conhecido aqui antes de fazer o King Richard. E como que ele se tornou, então, o diretor desse filme produzido pelo Will Smith e hoje no Oscar, né? Ele contou num bate-papo que eu fui com ele que em 2018 ele estava no Sundance Festival, que é um festival... um principal festival de filme independente aqui nos Estados Unidos, 2018, e quem veio falar com ele foi a Jada Smith, que é a esposa do Will Smith. E ela ficou muito impressionada na época com o filme que ele fez, que é Monsters and Men, que é um filme sobre violência policial nos Estados Unidos, ativismo, essa violência contra os negros que acontece aqui nos Estados Unidos. Ela ficou impressionada, disse que ficou arrepiada com aquele filme e que foi falar com ele, conectou muito, né? Isso foi, inclusive, antes daquele movimento grande que aconteceu em 2020, do Black Lives Matter. É claro que o Black Lives Matter começou bem antes, mas tomou muito mais força em 2020, mas esse filme foi anterior, então, né? Então, ela foi, conversou com ele, trocaram contatos e começou aí, já em 2018, uma conversa, porque a Jada, ela chegou assim: Will Smith, meu querido marido, olha só esse cara que eu conheci hoje. Eu acho que ele seria alguém muito legal para dirigir o King Richard, que era um filme que também o Will Smith queria fazer há muito tempo e que estava buscando alguém. Ele queria alguém com essa visão também ativista, que tivesse muito a ver com essa história negro. E aí chegou no Reinaldo e teve aí, vai, vem, mostra para um, mostra para outro trabalho, conversa aqui, conversa lá, começa a pandemia, né? Toda uma conversação que demorou alguns anos até que ele chegou a dirigir esse filme. E ele tem uma ligação muito, muito forte com essa história. Por quê? Ele também foi atleta, ele chegou a jogar nas ligas principais de beisebol aqui dos Estados Unidos. Ele é da periferia, não aqui, né, da grande Los Angeles, como são as Williams, mas de Nova York. Mas ele tinha esse pai solo, ele foi criado por um pai solo, pai negro, que levava ele o tempo inteiro para essas competições. Então ele viu nesse pai, no Richard, o pai dele,
que infelizmente não está mais aqui hoje para ver o filho no Oscar. E o Ray conta, assim, né, que ele viu nessa história, né, dessa periferia, ele diz que muitos dos amigos dele, que cresceram com ele, ou estão presos, ou estão mortos. Então, ele se conectou muito com essa história, que a gente vai falar daqui a pouquinho, sobre essa periferia, de onde elas vieram, que é um local aqui perto de Los Angeles também. Então, desde quando ele leu o livro, ele viu aquela história também como uma história dele, e que ele queria contar. E ele disse, né, que o pai, na vida dele, fez toda a diferença, como ele acredita que o pai, na vida das Williams, também fez toda essa diferença, e ele queria mostrar essa figura, né? Apesar de ter deixado um pouquinho da história da mãe, né? O Reynaldo, ele não teve uma mãe criando ele, mas as Williams tem uma mãe que teve uma participação muito grande ali, tem até uma cena muito forte da mãe, que ela fala, né, que não sou coadjuvante nessa história, indicada coadjuvante agora, mas lembrando que foi feita em cima da biografia do King Richard. E uma coisa interessante também, que eu achei que ele falou, que nesse bate-papo perguntaram para ele assim, mas tudo que tá no filme é verdade? E ele disse assim, verdade, segundo Richard, né, que escreveu aquilo ali. A gente fez tudo em cima do que o Richard escreveu, então é a verdade em cima da visão do pai. E para fazer esse contraponto do pai presente, a gente tem a história do Will Smith, que muito pelo contrário teve uma relação muito conturbada com o pai dele. O pai dele já morreu em 2016, mas antes disso, por muito tempo, eles perderam o contato. O Smith não queria ter contato com o pai, porque ele disse que sofreu muito dentro de casa com a figura do pai, que batia muito na mãe. O Will Smith já falou em várias entrevistas que ele sempre se sentiu muito culpado, porque ele viu muitas cenas de a mãe sendo agredida pelo pai, sendo espancada pelo pai, e que ele disse que ele não conseguiu fazer nada. E ele carrega com ele até hoje esse remorso, essa culpa, se acha muito covarde por ter passado por isso. Eles, durante um tempo na adolescência, ficaram sem contato nenhum, depois voltaram a ter um contato, mas ele sempre falou dessa relação conturbada com o pai e dessa culpa que ele carrega com ele. Ele disse até, inclusive, em uma entrevista, que quando ele era criança, ele se sentia na obrigação de ser sempre o palhaço dentro de casa, porque ele achava que se ele ficasse fazendo brincadeira o tempo inteiro, fazendo palhaçada, chamando atenção para ele, o pai não ia bater na mãe. Então, só imagina a angústia, né, e a vida desse filho, que ele carrega até hoje, de ter presenciado, de ter uma relação assim dentro de casa. E ele, na verdade, ele é o rei do quebra-gelo, né? Eu já entrevistei ele algumas vezes, vou deixar aqui, ou aqui, não sei qual lado que é, mas uma entrevista que eu fiz com ele, e que eu já entrevistei ele algumas vezes, e alguns atores, a gente fala um dia, eles são de um jeito, do outro jeito, mas ele é sempre assim um astral nas alturas, sempre super animado, sempre querendo deixar a gente à vontade, quebrando gelo, adora o Brasil. E talvez seja algo da personalidade dele que ele traz desde lá, né, querendo esconder, querendo animar as pessoas, enfim, não sei, tô refletindo aqui com vocês. Agora eu queria contextualizar um pouco esse local onde elas moravam, né? A família Williams, no caso, que é Compton, que é uma cidade aqui ao sul de Los Angeles. É uma cidade que já foi uma das mais violentas dos Estados Unidos. É uma cidade onde tinha muita briga racial, muita gangue que tinha essas brigas raciais na década de 1960, 1970, que foi quando elas cresceram nessa região, e a gente vê um pouco desse conflito no filme. Não é contextualizado, a gente mostra que elas moram numa periferia, mostra que elas moram ali em Compton, estão sempre por Hawthorne, que é outra cidade do lado, que é Inglewood, que é uma periferia aqui bem perto do aeroporto de Los Angeles, ao sul, que é uma cidade que tem muita história.
sempre foi ali desde essa década de 1960, 70, um local onde sempre morou muito latino e negro, mais latinos do que negros, inclusive. Uma proporção ali de 70% latinos, 25% afrodescendentes, e sempre teve muito conflito racial, muita briga por espaço, né? Muita briga de gangues nessa região. E a gente vê essas gangues aí no filme, apesar de não falar um pouco mais sobre isso. E foi ali em Compton, onde que elas moravam, que nasceu também a NWA, não sei se vocês lembram, tem um filme super interessante que é Straight Outta Compton, que fala um pouco desse movimento do gangsta rap, né, do Ice Cube, do Dr. Dre. Tem uma matéria que eu vou deixar aqui também para vocês sobre esse filme, que fala sobre essa violência policial, essa briga de gangues que teve nessa época ali, que elas cresceram, inclusive, nessa região. Acho que é bem bacana para contextualizar, para a gente saber da onde que elas saíram, onde que elas cresceram e como que era, né, essa vizinhança na época delas. Eu acho que é muito interessante. E até para a gente fazer uma relação com hoje em dia, teve o Super Bowl, né, há pouco tempo, a final do futebol americano aqui em Los Angeles, que na verdade foi em Inglewood, que foi justamente nessa região da periferia de Los Angeles, que junta tudo ali, Inglewood, Compton, Hawthorne, que tá tendo essa gentrificação e tá mudando completamente aquela área, né, para o bem e para o mal. É sempre também outro assunto para um outro vídeo mais profundo sobre isso. Mas a gente viu no palco, né? Primeira vez rap, primeira vez hip hop no palco do Super Bowl. E foi justamente nessa região de onde as Williams cresceram. Elas não nasceram aí, elas hoje moram na Flórida também, elas no filme já mudam para a Flórida. Mas foi aí que elas passaram boa parte da vida e foi daí que lá que elas treinavam muito. E uma coisa que eu achei interessante que o Ray, o diretor, falou foi que ele foi, né, fazer a pesquisa para saber onde é que elas moravam e ele decidiu mostrar no filme uma casa muito melhor do que a casa que elas moravam, porque ele disse que a casa era super, muito mais simples, muito mais pobre do que aparece no filme. Só que ele disse que ele não queria mudar aquela visão, porque primeiro que poderia dispersar, né? Poderia, na hora que a gente estivesse assistindo, mudar um pouco nosso olhar para aquela situação, e ele não queria isso. Ele falou uma frase muito legal, que ele falou assim: eu não estou interessado nessa versão da história, de mostrar assim, de como elas eram pobres e agora como são ricas. Não era isso que ele queria mostrar. Ele disse: isso não significa que estamos adoçando a história. Crescemos na classe trabalhadora, diz ele, que se incluiu nessa história, mas não sabíamos que éramos da classe trabalhadora. Achávamos que nosso lugar era lindo. Tratava-se de capturar nossa perspectiva e não a maneira como outras pessoas nos veem. Eu achei isso super interessante, né? Porque ele disse que ele também foi criado numa casa super simples, numa periferia, mas que o olhar dele de criança, aquilo ali não era uma pobreza, aquilo ali era uma vida normal que eles levavam no dia a dia. E é interessante, é muito bonito essa visão de criança, que a gente olha para trás e a gente fala, nossa, né, era tudo tão perfeito, e aí a gente vai conversar com nossos pais e a gente vê que não era tão perfeito assim, mas que nos nossos olhares era assim. E ele falando com a Serena, com a Venus, ele viu que elas também tinham esse olhar e não precisava mostrar uma casa muito pobre, porque ele queria mostrar um pouco da que elas viram também da infância delas. Eu acho que isso também é super interessante. E elas, né, a Venus e a Serena, elas são produtoras executivas do filme, elas assinam como produtora executiva do filme. Então, é claro, né, que quando isso acontece numa biografia autorizada, sempre acaba levando para onde elas querem. Mas tanto o Will Smith quanto o diretor, os dois falaram que fizeram todo o filme. E aí, né, elas não tiveram tanta participação assim na hora de editar, na hora de gravar, participaram, foram algumas vezes nas filmagens, né, mas não estavam o tempo inteiro, né? E os dois falaram que assim, que o dia que eles ficaram com mais frio na barriga da vida foi o dia que as duas foram assistir ao filme. O primeiro corte do filme ali, né, queriam
que elas assistissem, porque elas falaram, a gente só vai colocar nossos nomes nos créditos depois de assistir. Antes a gente não vai colocar. Então, os dois, olha, elas estão indo assistir. E os dois falaram, por isso é legal até pra gente ver que nós mortais todos somos ansiosos. Os dois falaram que nunca ficaram tão agoniados na vida quanto nessas 2 horas que as duas estavam assistindo ao filme. E que quando elas ligaram, né, deu aquela sensação assim, ai meu Deus do céu, né? E aí elas estavam super emocionadas, tinham chorado muito, tinham amado o filme e falaram, sim, coloque nossos nomes como produtoras executivas, né? Achei bonitinho deles também falarem dessa sensação que eles tiveram ali de agonia e alívio. Outra curiosidade que não é sobre a produção, mas que é de repente pós ali, né, foi que esse filme também ele foi lançado ali depois, ainda estamos na pandemia, né, e que a HBO Max colocou junto na plataforma, e a gente sabe que quando isso acontece, os atores acabam ganhando menos, porque menos gente vai pro cinema, então menos grana pro bolso dos atores, que geralmente tem isso no contrato, né, que é dependendo da quantidade de pessoas que vão ao cinema, e para suprir esse prejuízo, no caso dos atores, já que foi direto para HBO Max, para a plataforma, os atores iam ganhar menos, o próprio Will Smith fez um cheque para todo mundo ali do filme, para compensar esse prejuízo, ou essa falta de lucro, digamos assim, né? Ele ganhou 40 milhões de dólares para fazer esse papel. É claro que ser bondoso com 40 milhões de dólares fica muito mais fácil, mas não são todos que fazem isso, né? Então eu acho que é legal a gente ressaltar isso também, do Will Smith. E agora vamos falar dessas duas atrizes fofas, que é a Sanaya Sidney e a Demi Singleton, que interpretam a Venus e a Serena. As duas nunca tinham jogado tênis na vida. Imagina a dificuldade, você nunca pegou a raquete na mão e vai ter que interpretar as duas rainhas do tênis, né? Não é qualquer uma, são as melhores do mundo. Então elas falaram que, claro, aprenderam a acertar a bola ali, mas tiveram que trabalharam principalmente na coreografia, né? De como que elas se movimentam na quadra, que isso é muito mais forte, elas estão assim, iguais as duas, né? O trabalho corporal ali, que foi super, super intensivo para elas conseguirem estarem na quadra e parecer que eram as duas, né? A Venus e a Serena dançando, bem dizer, porque elas dançam, elas voam, elas têm, assim, né, uma performance maravilhosa dentro da quadra. Então, foi isso que elas trabalharam. E a Sanaya, que faz a Venus, ela, inclusive, é canhota. Então, e a Venus é destra. Então, ela teve que aprender a segurar e acertar a bola com a mão direita, mesmo sendo canhota. Aliás, ela tá fazendo uma série que é The First Lady, na qual ela interpreta a Sasha Obama. Fofas! E pra gente confirmar mais uma vez, de novo, novamente, que amigo é tudo na vida, tem a Beyoncé que não deixa a gente mentir agora. Ela também foi assistir ao filme antes do filme ser finalizado e ela saiu do cinema e ligou para o Will Smith, querido amigo, olha só, eu amei o filme, adorei, e tem uma música para vocês colocarem nesse filme que eu acho que tem tudo a ver. Ela ficou muito emocionada, chorou muito quando viu, né? Também se viu nessa história da Venus e da Serena, e aí ela fez o Be Alive, que também agora concorre ao Oscar na categoria de melhor música. Agora chegamos nele, já falamos várias vezes sobre Will Smith nesse vídeo, mas agora vamos falar mais sobre o ator que concorre ao Oscar na categoria de melhor ator, e eu acredito que é dele. Ele já concorreu ao Oscar outras 4 vezes, já fez outras 3 biografias, filmes de biografia, entre eles o Ali, né, do Muhammad Ali. Mas eu acho que neste filme ele conseguiu sair do personagem dele. Por quê? Porque eu digo personagem Will Smith. Eu acho que é muito difícil quando contratam um ator desses bambambãs, né, que a gente conhece, já viu muito, para fazer uma biografia, porque eles são muito eles mesmos, né? O Will Smith é muito ele. A gente vê ele em vários filmes, ele
é ele, né? E eu acho que nesse filme não. Nesse filme ele saiu do personagem dele, de Will Smith, para realmente ser o Richard. E você vê o movimento corporal dele, a maneira que ele... a postura, o jeito que ele fala, né? Ele realmente está muito parecido com o Richard. Acho que ele já acumulou alguns outros prêmios dessa temporada. O último final de semana ganhou o BAFTA, ganhou a Critics Awards, e eu acho que agora, depois de 4 indicações ao Oscar, ele vai levar, enfim, uma estatueta. Tem também, claro, o Denzel Washington na categoria, também maravilhoso, em Macbeth. Tem o Benedict Cumberbatch, Ataque dos Cães, que também tá incrível, mas a minha aposta é no Will Smith. E qual que é de vocês, hein? Conta aí, conta mais. Me contem outras curiosidades desse filme, se você sabe de mais alguma que eu não falei aqui. Me diga ali embaixo o que você achou, se você gostou, se você não gostou. O papo tá aberto. Se você gostou, claro, vai aquele like, assina o canal, aquela coisa toda. E volte sempre, tá bom? Vai ter mais vídeos sobre os outros filmes indicados ao Oscar e suas curiosidades. Então fique ligado que essa semana mesmo tem mais, tá bom? Grande beijo, até mais.